Pronto, então já estamos gravando, né? Bom dia aí a todos novamente. Para quem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com quem está assistindo agora a nossa aula pelo YouTube, né? Lá no Moodle, que a gente vai colocar. Viderlan aí deu bom dia só para aparecer na gravação, brincando. Então, bora nós, gente. Hoje a gente vai falar, né, sobre nutrição e crescimento microbiano, tá? Que são os meios de cultura, que é onde a gente cultiva os micro-organismos. Daí vem o nome, né, que a gente chama de meio de cultura, exatamente porque a gente vai cultivar. Cultivar esses micro-organismos significa que a gente vai multiplicá-los. Porque é muito complicado a gente tentar, por exemplo, visualizar micro-organismos, fazer testes de micro-organismos, quando a gente pega esses micro-organismos diretamente do alimento ou de onde a gente está querendo fazer os testes e passa para o microscópio e coloca algum reagente que é necessário para se fazer algum tipo de teste. Então, isso não é válido, porque a quantidade de micro-organismos na natureza, né, na parte mesmo, por exemplo, quando ele está contaminando um determinado alimento, quando ele está causando uma doença, a quantidade que ele está no alimento ou, né, no corpo do ser humano onde ele está causando uma possível infecção, ela é pouca, essa quantidade, para a gente trabalhar com testes e reagentes. Ela é muito, às vezes, para causar a doença. Mas em quantidade, para a gente conseguir transformar aquilo dali em resultados de testes em que a gente chegue a alguma conclusão, às vezes não dá. Então, a gente precisa nutrir essas bactérias, a gente precisa fazer com que elas cresçam, que significa que elas se reproduzam em uma quantidade absurda, em que na natureza não são encontrados nessa quantidade, para que a gente consiga visualizar e realizar os testes necessários. Ou seja, a gente vai fazer com que esses micro-organismos eles se multipliquem de forma não natural, com que eles se multipliquem de forma superficial, não, como é o nome? Ah, meu Deus, esqueci a palavra. Uma coisa é natural e a outra é, ajudem, de uma forma não artificial, valeu, Arthur, superficial na cabeça, de forma artificial, tá? Para que a gente consiga melhorar a nossa visualização e os resultados do teste. Então, nessa forma artificial de multiplicação microbiana, pessoal, a gente não vai encontrar na natureza. Por quê? Porque a gente vai fazer com que esses micro-organismos se multipliquem em meios de cultura, que são o que vocês estão vendo aí, meios de cultura que chega ao ponto da gente visualizar bactérias, colônias bacterianas a olho nu. Portanto, na natureza, eu tenho certeza que raríssimas vezes, mas já aconteceu, depois a gente vai falar sobre isso, de vocês visualizarem colônias bacterianas a olho nu. Mas em laboratório a gente vê, porque elas estão crescendo numa quantidade tão absurda, chegando aí aos milhões de bactérias no mesmo local, que a gente consegue visualizar a olho nu. Então é muito mais fácil a gente conseguir trabalhar com essa quantidade absurda que a gente não encontra na natureza, do que em quantidades menores que a gente pode não conseguir ver o resultado esperado. Por isso é que a gente trabalha a nutrição e o crescimento microbiano, e os meios de cultura são os meios mais adequados para a gente conseguir fazer com que haja essa multiplicação. E a gente vai conhecer sobre eles exatamente hoje, tá? Pessoal, primeiro que a gente precisa entender é que as bactérias, elas possuem a sua característica básica de se multiplicarem. Através aí, né, dos estudos de biologia celular, a gente consegue trabalhar em relação a essa multiplicação
no caso das bactérias, é através de uma mitose, ou seja, uma célula-mãe se transforma em duas células filhas, idênticas, né? Vocês sabem, vocês já viram isso daí. Não sei se foi com o professor Edson, vocês fizeram biologia celular? Ou Ellen se uniu com outra disciplina? Não me lembro. Fizeram? Pronto. Então, lá na biologia celular, vocês já viram isso, certo? E aí, aqui, do lado direito da imagem, vocês estão vendo um equipamento, um instrumento de laboratório chamado placa de Petri. E essa placa de Petri, ela está com umas manchas dentro dessa placa, né? Certo. Aí eu não sei se a Nara está me escutando ou se ela leu só no chat. Mas aí, Nara, se você estiver me escutando, você me fala. Nessa placa de Petri, pessoal, vocês estão vendo, né, que a gente possui aí um fundo meio esbranquiçado. Estão percebendo? Esse fundo meio esbranquiçado, em cima dele, a gente tem algumas manchas que parecem aí umas melequinhas de várias cores e de vários formatos, tá? Tá configurado ok, com permissão para áudio. Espera aí. Tenta copiar esse link e colocar no navegador e não no aplicativo. Deixa eu colocar o link aqui para ela. Pronto, vamos ver se vai dar certo para ela conseguir visualizar pelo aplicativo. Bom, e aí, pessoal, a gente tem nessas manchinhas aí, né, meio melequinhas que vocês estão vendo, os micro-organismos, ou as bactérias, nesse caso aí, se multiplicaram em uma quantidade tão absurda que a gente passou a visualizar olho nu. Por quê? Porque, de acordo com a figurinha que vocês estão vendo aqui, se em 0 hora, a partir do minuto 0, uma bactéria caiu, né, nessa placa de Petri, onde esse fundo aqui meio esbranquiçado, ele possui uma quantidade gigantesca de alimentos. Se uma célula bacteriana caiu nesse fundo aqui, totalmente nutritivo, no minuto 0, no minuto 40, porque geralmente as bactérias que causam, né, infecções, problemas alimentares, elas se multiplicam a cada 20 minutos. Depois de 40 minutos, elas vão ter só 4 bactérias. Porém, tá? Depois de 10 horas, elas chegam a 1 bilhão de bactérias, porque a multiplicação ela é em escala geométrica. 1 bilhão de bactérias já pode ser suficiente para a gente começar a visualizar alguma coisa aqui nessa placa de Petri. E é assim que a gente inicia esses estudos relacionados às características básicas dessas bactérias. Tá? E aí, pessoal, dentro de uma célula bacteriana, a gente possui, né, já que são seres unicelulares, a gente sabe que essa célula ela é formada 70% por água e 30% da célula bacteriana por substâncias químicas, íons, moléculas menores, fosfolipídios, DNA, RNA, proteínas e polissacarídeos. Portanto, se eu sei que essa bactéria ela é formada por água e substâncias químicas como proteínas, polissacarídeos, fosfolipídios, eu sei que ela precisa, então, como qualquer ser vivo, receber essas substâncias para o seu metabolismo normal. Ela precisa receber essas substâncias de uma fonte, onde ela vai tirar dessa fonte todos os nutrientes que são necessários
para a formação e a multiplicação desse micro-organismo, para que o metabolismo desse micro-organismo ele ocorra de uma forma satisfatória para ele. E assim como nós, Cleiton, Tamara, nós precisamos, cada um de nós, além de precisarmos, a gente também gosta, cada um de nós, de diferentes substratos, diferentes nutrientes, diferentes alimentos. Isso daí depende muito de pessoa para pessoa. Com as bactérias também. Vai ter bactéria que vai gostar de ambiente com grande quantidade de lipídio, vai ter bactéria que vai gostar com ambiente de grande quantidade de proteína, grande quantidade de carboidrato, grande quantidade de ácido com pH menor, grande quantidade de bases com pH maior. Cada tipo microbiano tem uma preferência. Por quê? Porque, vamos lá, uma perguntinha para vocês. No nosso organismo, o que é que define para a gente se nós vamos conseguir, deixa eu ver aqui, digerir um determinado alimento ou não? Todo mundo aqui nessa sala, nós temos agora, no momento, 14 pessoas assistindo a aula. Todos os 14 de vocês podem comer pão normalmente? Não estou falando de dieta, não. Estou falando de poder. Ou alguém não pode? Aí eu não vou dizer por quê, mas por conta de alguma doença ou etc e tal. Todo mundo? Droga, meu exemplo não funcionou. Isso. Mas vamos supor que um de nós somos celíacos. A gente não pode ingerir o glúten. Por que a gente não pode ingerir o glúten? Agora vamos pôr mais fácil aqui, que com certeza vai aparecer. Quem aqui não pode comer produtos à base de leite? Essa daí é clássica. É a doença do século XXI. Não, ninguém de vocês tem intolerância à lactose. Não é possível, né? Então, já que a probabilidade na população, né, é alta, todos maravilhosos, né? Todo mundo, ó, de boa total. Mas a pessoa, ela não pode ingerir a lactose porque ela possui uma deficiência total ou parcial da enzima lactase, que não consegue degradar a lactose, e aí a não degradação da lactose vai irritar o intestino, e aí pode causar tanto uma síndrome do intestino irritável, quanto processos diarreicos. Mas, pessoal, por que uns podem e outros não? Por conta de uma deficiência na enzima que degrada aquela substância. Nas bactérias acontece da mesma forma, tá? Algumas bactérias possuem enzimas que degradam a lactose, por exemplo. Outras não possuem essa enzima. Umas possuem enzima que degrada a sacarose, outras não possuem. Umas possuem proteínas transportadoras na sua membrana que conseguem transportar para dentro da célula determinados íons. Outras bactérias não possuem essas específicas proteínas transportadoras. Ou seja, a gente vai ter bactéria que consegue degradar a lactose, outras não. Nós podemos ter bactérias que conseguem degradar a sacarose, outras não. A gente tem bactéria que consegue ter uma bomba na sua membrana que permite com que ela não seja afetada por uma alta salinidade, e outras são super sensíveis à salinidade. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Que a composição celular dessas bactérias, tá? Elas vão depender exclusivamente da nutrição que essas bactérias vão retirar do local que elas estão. Então, se eu tenho um determinado alimento rico em lactose, crescerá provavelmente bem mais do que as outras naquele alimento
uma bactéria que é capaz de metabolizar a lactose para produzir glicose e ela conseguir captar essa glicose para o seu metabolismo celular, certo? Baseado nisso, a gente sabendo qual é a capacidade de metabolismo de cada uma dessas bactérias, a gente vai fazer testes para avaliar aquele metabolismo. Como assim, Felipe? Eu disse para vocês na nossa primeira aula que a nossa disciplina era meio que um CSI microbiano, para a gente tentar descobrir quem eram as bactérias que estavam causando, bactérias, fungos, vírus, enfim, que estavam causando determinado problema de cunho alimentar. E aí eu vou excluindo as possibilidades. E aí o que eu posso fazer? Vamos lá, vou perguntar para vocês. Eu tenho uma bactéria que eu quero saber, né, para eu começar a excluir aí, se uma bactéria que está causando lá aquele determinado problema, se ela é fermentadora da lactose, já que o principal meio de metabolismo das bactérias é através da fermentação. Eu quero saber se essas bactérias elas fermentam ou não a lactose. Eu peguei a bactéria lá do alimento, que está contaminado, estou com ela no laboratório, numa placa de Petri. E aí eu quero saber se essa bactéria ela fermenta ou não a lactose. Como é que eu faria? Eu estou com ela lá no laboratório, consegui isolar aquela bactéria do alimento contaminado, eu preciso descobrir quem ela é. Se eu faço um teste para saber se ela é metabolizadora da lactose, se ela é fermentadora da lactose ou não, de acordo com o resultado que eu tiver no meu teste, vocês concordam que eu vou já excluir uma parcela da população bacteriana que fermenta ou não a lactose, dependendo do meu resultado, que eu ia tirando os possíveis suspeitos da parada. Isso é uma das formas que a gente tem que identificar. Então, como é que eu faria, por exemplo, esse teste? Como é que vocês acham que eu avaliaria essa capacidade da bactéria? Imaginam? É só, pessoal, eu colocar essa bactéria em um meio de cultura, que é o que a gente está vendo hoje, né? Eu coloco essa bactéria num ambiente que tenha, por exemplo, a lactose como a única fonte de carboidrato, para que eu não confunda o metabolismo dela com outros carboidratos. Então, a única fonte de carboidrato, por exemplo, que tem naquele meio de cultura é a lactose. Então, ou ela usa, né? Porque ela não vai conseguir captar a glicose de outra fonte. Então, a única fonte de glicose que vai ter naquele meio de cultura é a lactose. E aí, ou seja, se ela conseguir se reproduzir, se multiplicar, significa que ela está retirando daquele meio a lactose, quebrando essa lactose e fazendo a acepção da glicose dentro da via metabólica dela. Se ela não consegue se reproduzir, é porque ela não está conseguindo fazer a quebra da lactose para captar a glicose que é formada com a quebra da lactose, para não conseguir pegar a glicose que é produzida na quebra da lactose, certo? Isso é uma das maneiras, Arthur. Outra maneira que a gente pode fazer é o seguinte: a gente coloca a bactéria no meio de cultura e coloca, por exemplo, um indicador de ácido. Se o meio de cultura ficar ácido, ele muda de cor. Ele fica mais avermelhado, por exemplo. Isso acontece, tá? Com um indicador que se chama fenolftaleína, por exemplo. Quando o meio está mais ácido ou mais básico, ele muda de cor entre o vermelho e o amarelo. Quando a bactéria ela fermenta esses açúcares, na maioria das vezes ela produz um ácido. E aí, quando ela produz o ácido no meio de cultura, onde ela se encontra,
o ácido diminui o pH do meio e o indicador muda de cor. Então, eu sei que ela está usando aquela substância. E assim, pessoal, eu posso fazer com a lactose, com a sacarose, com proteínas, com outras substâncias que podem ser degradadas pelas bactérias. A gente pode utilizar dessas ferramentas baseadas aonde? No metabolismo celular da bactéria, tá certo? Então, a bactéria recebe um substrato, recebe um alimento no laboratório para que ela se multiplique, ela faz o catabolismo, né, que é a geração de energia ou de ATP a partir desse substrato, e aí com esse metabolismo, que é o catabolismo, eu vou gerar produtos. Esses produtos, na maioria das vezes, eles são tóxicos para as bactérias, porque a função biológica que elas exercem em relação à parte metabólica é muito parecida com a nossa e com a dos outros seres vivos. Quando nós nos alimentamos, a gente gera ATP a partir do catabolismo. Desculpa. A partir do catabolismo que acontece para a quebra dos substratos que nós acabamos recebendo na alimentação, e nós geramos produtos. Que produtos são esses que são gerados após, né, o nosso catabolismo de formação de energia? Quais são os produtos gerados com o nosso catabolismo? Hum, 8 horas. Já está na hora de acordar. E aí, Maria Fernanda, me diz aí, Luísa, me salva, Luma, Arthur, Tamara, vocês não se alimentam não? Ou é porque vocês não estão querendo dizer o nome? Que os produtos desse metabolismo é o famoso xixi e o famoso cocô, né? Então, isso são produtos que nós produzimos após a nossa alimentação. E esses produtos, eles são tóxicos ou não para a gente? Esses produtos que são excretados. Imagina a gente conseguir viver em uma casa em que a gente vai defecando e urinando ao redor da casa, ali ao redor não, dentro da casa, e vai morando ali dentro daquela casa. É um ambiente agradável para a gente continuar morando, sim ou não? Óbvio que não. É péssimo, né? Para os micro-organismos é a mesma coisa. Imaginem que os micro-organismos eles estão em um copo de leite que você esqueceu ali. Ele ficou, você viajou, o copo de leite ficou em cima da mesa. As bactérias começaram a se multiplicar e elas começaram a se reproduzir incessantemente dentro daquele alimento. E ela foi retirando os nutrientes daquele alimento. Tira um nutriente, tira outro, tira outro, tira outro, tira outro. Chega um determinado momento que, obviamente, elas vão usando esses nutrientes e elas vão produzindo produtos de excreção, que são esses. Esses produtos de excreção estão indo para onde? No exemplo do leite que eu acabei de dar. Para onde estão indo esses excretas? Baseado no exemplo que eu acabei de dar aqui da casa de vocês. Continua no leite. Esses excretas, na grande maioria das vezes, eles são ácidos, como eu falei, né? São produtos de metabolismo, de fermentação, então eles são ácidos. Esses produtos que são ácidos, no ambiente que a bactéria está, eles vão fazer o quê? Eles vão diminuir o pH. E eles vão diminuindo, e eles vão diminuindo, e eles vão diminuindo, até que o pH, por exemplo, pode ficar tão ácido. O que vai acontecer com esses micro-organismos? Tem aqui uma bactériazinha. Eles vão
morrer, porque o ambiente se torna altamente tóxico para essas bactérias, tá certo? Então, isso, pessoal, é o que acontece naturalmente quando a gente está trabalhando com micro-organismo. E quando a gente coloca esses micro-organismos em uma plaquinha de Petri, onde eles vão crescendo, se multiplicando e consumindo os alimentos que estão dentro dessa plaquinha, os ácidos, por exemplo, que vão sendo formados, eles também vão ficando aqui, lá no laboratório. E eles também vão tornando o ambiente mais tóxico para esses micro-organismos. Até que chega uma hora que tem uma quantidade tão grande que o micro-organismo morre. Certo? E aí, pessoal, lembrando só, então, que esse substrato, ao ser utilizado para a produção de energia, essa produção de energia, ela vai ser consumida depois através da multiplicação celular, também chamada de crescimento microbiano. Ou a bactéria vai usar para outros fatores, para se mover. Se a bactéria tiver, por exemplo, uma regiãozinha aqui como um flagelo, onde ela vai bater esse flagelo igual um espermatozoide e vai se movimentar. Tem bactéria que produz luz, então ela produz uma luminescência, ela gasta energia para isso, tá? E aí outras características também, essa bactéria pode utilizar essa energia que foi formada a partir do catabolismo dos substratos. Mas principalmente o crescimento bacteriano é o que nós temos de fundamental, tá? E aí, pessoal, esses conceitos que a gente pode considerar aqui, nutrição bacteriana é o fornecimento de substâncias nutritivas para o crescimento dessas bactérias. Então, nesse caso, o fornecimento de energia, ele é o mais considerado. No outro, cultura é a propagação do micro-organismo em condições adequadas. Então, quando é que eu tenho uma cultura de micro-organismos? Quando eu tenho esses micro-organismos se multiplicando e se propagando em condições que para eles são adequadas, de temperatura, de pH e de nutrientes. Então, a gente faz tudo isso no laboratório para que a bactéria cresça bem bonitinha, tá? Alguém aqui de vocês assistiu o vídeo que eu passei falando sobre, né, a coloração de Gram na aula passada? Assistiram? Olha, meu Deus. Lá, quando a gente estava fazendo a coloração de Gram, naquele vídeo que eu passei, que era para a galera ter assistido, a gente tinha um meio de cultura, onde eu peguei a bactéria para fazer a coloração. Eu peguei essa bactéria de um meio de cultura que a gente chama de inoculado, que é esse aqui de baixo, que pode estar numa plaquinha de Petri, como essa daqui, que pode que essa é a inoculada, essa é a não inoculada, significa que não tem micro-organismos aqui nessa placa, ela está estéril. E aí, pessoal, como é que eu faço essa inoculação? Eu abro essa plaquinha, pego com uma alça, que é assim, ou com algum outro instrumento, a bactéria lá do local onde eu acho, né? A alça é assim. Lá do local onde eu acho que ela tá, que é do alimento, ou das fezes da pessoa, vai depender. E eu dou uma esfregada aqui nesse meio de cultura. O que é que acontece depois que eu faço isso? Eu coloco na temperatura que a bactéria mais gosta, já que ela é uma bactéria patogênica, então ela gosta da nossa temperatura corporal. Eu coloco isso daqui numa estufa e lá na estufa
ela vai estar em uma temperatura de quanto? Entre 36,5, de preferência, até 37,5 graus Celsius. E aí, depois de 24 horas, quando eu observo, essa plaquinha aqui não inoculada, depois que ela foi inoculada, ela se transforma numa placa como essa, tá? Em que nós temos os micro-organismos aqui, como vocês estão vendo. Professor, por que essa placa ela tem duas cores? Porque aqui é um tipo de placa especial que serve para a gente trabalhar melhor. Em uma placa só, a gente trabalha duas situações. Esse meio de cultura mais vermelhinho aqui, provavelmente, ele contém sangue, porque o sangue é extremamente rico e nutritivo, e é utilizado com uma finalidade em laboratório que a gente vai conhecer. Esse outro meio aqui pode conter substâncias indicadoras para verificar se a bactéria é fermentadora, se ela é não fermentadora, se ela produz uma determinada substância, qual é a cor que aquela bactéria possui, né, quando ela se multiplica de acordo com aquela substância, ela consegue degradar algumas substâncias orgânicas ou não. Então, aqui são meios de cultura diferentes. E aqui vocês percebem que, inclusive, elas crescem de maneiras diferentes em cada uma desses meios de cultura, tá? E aqui a gente tem uma colônia isolada, que essa colônia isolada que vocês estão vendo aqui, ela foi criada, ela surgiu a partir de uma bactéria que caiu exatamente nesse lugarzinho aqui. Aqui nesses locais, ó, que vocês estão vendo, onde tem uma grande quantidade junta, é porque nessa alça, nesse momento, tinha muita bactéria quando ela encostou aqui nesse meio de cultura, e aí, a partir do momento que eu fui esfregando, eu fui largando bactéria para trás, fui deixando. Quando eu passei essa alça bem aqui, já tinha pouca bactéria nessa ponta. Então, uma só soltou-se bem aqui. E aí, depois de 24 horas, quando eu olho, eu tenho uma colônia isolada, que é o que a gente dá preferência para trabalhar. Porque como essa colônia isolada foi criada a partir de uma bactéria só que caiu aqui, eu garanto que todas as bactérias dessa colônia são iguais. São a mesma bactéria. Porque elas surgiram a partir de uma só, e como na multiplicação microbiana uma bactéria se transforma em bilhões, eu posso garantir que essa daqui surgiu a partir de uma só, tá? Desculpa, gente. Aqui um pouquinho do meu cafezinho. Então, vamos lá. Entendido até aí, em relação ao metabolismo bacteriano e a nutrição dessas bactérias? Ótimo. Então, pessoal, nesses casos, quando a gente está falando de fatores nutritivos ou nutricionais, tá? A gente tem que reproduzir in vitro, que é em laboratório, a nossa plaquinha, a gente tem que reproduzir os mesmos fatores nutritivos que a bactéria gosta quando ela está em vivo, ou numa infecção nossa, ou então no alimento que ela se multiplicou, no ambiente onde ela é encontrado. Então, a gente coloca nessa placa um meio de cultura que possua os mesmos nutrientes ou os mesmos fatores de crescimento que aquelas bactérias que a gente está pesquisando gostam. A gente faz fontes de nitrogênio, de hidrogênio, de sódio, de cálcio, de magnésio, de potássio, de cobalto, de zinco, de molibdênio, de selênio. Aí vai depender do tipo de bactéria que nós estamos pesquisando, porque cada uma delas gosta desse tipo de íon, gosta dessas substâncias. Então, pessoal, muitas vezes eu já trabalho com uma placa
imaginando qual é a bactéria que eu vou encontrar ali. Baseado em quê? Suponhamos, pessoal, que vocês começaram a responder agora o que eu estou perguntando. Suponhamos que eu tenho que fazer a avaliação de uma possível infecção intestinal e eu quero descobrir qual foi a bactéria que causou aquela infecção intestinal em uma determinada pessoa. Qual é o primeiro passo que eu vou fazer nessa descoberta? Para que eu comece a descobrir. Qual é o primeiro passo? Facinho, facinho. Suponhamos que a Anitta chamou vocês para descobrir o que foi que causou nela uma infecção intestinal na semana passada. Qual é o primeiro passo que vocês vão fazer para descobrir? Vocês vão lá para fazer a coleta da amostra. Pessoal, se vocês quiserem responder não sei, também pode, tá? Pra eu não ficar falando só. Obrigado. Primeira coisa que vocês vão perguntar, pessoal, é o que ela estava sentindo. Já que a gente vai falar, por exemplo, vocês vão falar nos seminários, tá? Que sobre um determinado micro-organismo, vão falar sobre uma determinada doença, vocês vão dizer qual é a sintomatologia que aquele micro-organismo causa na pessoa. Não é não? E aí, a partir dos sintomas, você tem uma hipótese. A partir dos sintomas que ela declarar, você vai achar mais ou menos qual pode ser o micro-organismo ou os micro-organismos que estão causando aqueles sintomas. E aí você vai criar meios de cultura que possuam as substâncias, tá? Que aqueles micro-organismos que você está deduzindo, supondo, gostam. E aí você acrescenta, né, essas substâncias na placa de pé. E a gente tem milhares aí de meios de cultura diferentes. Meios de cultura esses, tá? Que podem ser diferenciados baseado no seu estado físico. Então, a gente tem meio de cultura líquido, que a gente coloca em tubos de ensaio. Esses meios de cultura líquidos, você coloca lá no tubo de ensaio. Muitas vezes você utiliza para verificar o crescimento microbiano com a turvação. Então, o meio de cultura é esse. Eu inoculei um micro-organismo lá dentro. Quando eu coloco na estufa e vou dar uma olhada no outro dia, o meio de cultura está desse jeito aqui. Ou seja, ele turvou. Significa que tem alguma coisa ali que está dificultando a passagem da luz. Então, se houve essa turvação, cresceu algum micro-organismo ali dentro. Esse meio é chamado, pessoal, isso aqui vocês precisam saber, tá? Esse meio líquido é chamado de caldo. Então, eu posso dizer que o nome de um meio de cultura, quando ele é líquido, é caldo alguma coisa. E aí pode ser, por exemplo, caldo BHI, que é um tipo de meio de cultura. Pode ser caldo tetrationato. Pode ser caldo EC. Pode ser caldo. Isso era para ser um B, tá? Eu posso ter um caldo chamado, que a gente até vai usar, BVB. Vai depender da composição de cada um. Por exemplo, o caldo BHI
vem de brain heart infusion. É uma infusão de cérebro e coração de boi. Não tem nada mais nutritivo, meu filho, para uma bactéria do que uma infusão de cérebro e coração de boi. Pode ter o caldo tetrationato, que depende da sua composição, o caldo Escherichia coli, que é específico aí para coliformes fecais, o caldo bile verde brilhante, que possui bile na composição e possui uma substância chamada verde brilhante. Então, a gente pode ter aí vários meios de cultura diferentes de acordo, né, com a sua composição. Mas saibam que quando eu tenho um meio de cultura líquido, ele é chamado de caldo. Eu posso ter um meio de cultura sólido. Deixa eu só escrever aqui porque eu apaguei. Que é caldo. Quando eu tenho um meio de cultura sólido ou um meio de cultura semissólido, como esse daqui da lateral, eu vou chamar de agar. Certo? Então, eu posso ter um caldo ou um agar. No caso do meio de cultura sólido, ele tem 1,5% a 2% dessa substância, agar, na sua composição. Enquanto o meio semissólido, ele tem 0,5% de agar. Alguém já ouviu falar nesse agar? Ou vocês encontram no supermercado com o nome agar-agar? Olha aí, todo mundo respondendo. Não, não, não. Muito bem. Então, vocês podem encontrar no supermercado, também chamado, às vezes, de agar-agar. Que serve para quê? Para quem já usou aí a Maria Fernanda, a Maria Eduarda, que já viram. Para que ele serve quando a gente bota no alimento? É tipo uma gelatina, exatamente. Ele vai fazer com que o alimento ele se torne parecido com a gelatina, ele endureça um pouquinho, ele saia do meio líquido e passe para um meio ou sólido ou um meio semissólido, de acordo com a quantidade que você utiliza, tá? Mas ele é o que faz, por exemplo, com que a gelatina fique naquela consistência. E aí o meio agar, ele é o meio que a gente chama de agar, ele é sólido ou semissólido exatamente por conta dessa substância, tá? E aí, aqui eu posso ter, por exemplo, um agar sangue, que é esse daqui, que é utilizado para o crescimento das bactérias, que é utilizado para avaliação se essas bactérias são fermentadoras ou não, se elas mudam de cor de acordo com a substância que tem no meio. É para isso que eu utilizo, por exemplo, o meio do tipo agar, sólido. E o semissólido, que é esse daqui, ele é bem mais fluido. Ele permite que as bactérias elas se movimentem melhor. Não tanto quanto o líquido. Mas no meio semissólido, gente, eu consigo visualizar se uma bactéria ela é móvel ou ela é imóvel. Para que serve isso? Porque eu já conheço as bactérias que elas são móveis, que elas conseguem se movimentar, que elas conseguem nadar, e eu já conheço as bactérias que são imóveis. Então, como é que eu faço? Eu pego um meio que é semissólido, ou seja, ele não vai gerar uma resistência muito grande para a bactéria. Eu inoculo, eu dou uma furada no meio de cultura em linha reta e tiro. As bactérias, elas caíram aonde? Só, obviamente, nessa linhazinha que eu fiz aí. Eu coloco na estufa. Se no outro dia tiver crescimento bacteriano somente nessa linha, é porque a bactéria ela é imóvel. Ela não conseguiu ir para as outras partes do meio de cultura. Agora, se no outro dia o meio de cultura ficou desse jeito aqui, ó, todo opaco, significa que ela saiu da linha central que eu fiz e passou para todo o restante do tubo de ensaio. Ela se movimentou dentro do tubo de ensaio. Então, essa bactéria ela é móvel. E aí, pessoal, eu vou considerando isso,
Porque eu vou fazendo o quê? Eu vou pegando essas características e vou cruzando os dados. É uma bactéria móvel, é uma bactéria móvel, de coloração esbranquiçada no água-sangue, que fermenta a lactose, porque eu botei em outro meio de cultura, e aí eu vou só ficando. Móvel, eu retiro as imóveis. Fermenta a lactose, eu retiro as que não fermentam. Colônia branca no meio de cultura, eu retiro todas as outras que não são brancas. E aí eu vou cruzando esses dados até eu chegar no micro-organismo que eu desejo. Posso ter também esses meios de cultura classificados de acordo com a finalidade. Eu posso ter um meio de cultura que tem um poder seletivo, seleciona as bactérias que vão crescer nesse meio de cultura, e um meio diferencial. Ele não vai selecionar, todo mundo vai crescer, mas ele vai diferenciar uma da outra. Como assim, pessoal? Por exemplo, eu posso ter os meios que são chamados de enriquecidos, são altamente nutritivos, praticamente todas as bactérias crescem e se multiplicam muito bem nesses meios, como, por exemplo, o H-sangue, que é produzido com sangue de carneiro, a gente mistura o sangue de carneiro no meio de cultura, porque essas bactérias elas vão crescer, porque o sangue é muito rico em nutrientes, elas vão também, né, se multiplicar de forma altamente rápida. Eu posso ter um meio de cultura que eu chamo de agar chocolate. Ele vai cacau? Não. O agar chocolate é só por conta da cor. Ele é o agar sangue aquecido. E quando eu aqueço o sangue, quando eu coloco o sangue no meio, quando ele ainda está quente, as hemácias vão se romper e vão liberar de dentro das hemácias fatores de crescimento que vão ajudar outras bactérias a crescerem. E eu posso ter, por exemplo, um outro meio de cultura chamado agar Lowenstein-Jensen, que é para o crescimento da bactéria da tuberculose, tá? É um meio específico para a bactéria da tuberculose, porque é uma bactéria muito difícil de crescer em laboratório. Ela é muito complicada. Ela precisa de um meio de cultura só para ela, tá? Esses meios, além de enriquecidos, a gente pode ter aqueles que têm poder seletivo. Como assim, Felipe? Poder seletivo. Por exemplo, esse agar aqui, que é o mais conhecido, que seleciona bactérias, que é o agar McConkey. A gente vai ver no laboratório, se Deus quiser. Ele tem uma substância na sua composição que não permite o crescimento de bactérias gram-positivas. Ele só permite o crescimento de bactérias do tipo gram-negativas. Ou seja, a Escherichia coli, que é uma bactéria gram-negativa, cresceu aqui, ó. A gente consegue visualizar o crescimento dela. Enterobacter, que é gram-negativa, também. Proteus, que é gram-negativo, também cresceu. Salmonella, que é gram-negativa, também cresceu. Já o Staphylococcus aureus, que é gram-positiva, não cresce nesse meio. Eu risquei aqui, tanto é que ainda dá para ver um pouquinho aqui do riscado, mas não houve crescimento bacteriano nesse meio, tá? Então, ele seleciona a bactéria que eu quero. Eu posso ter também um meio, como é o caso do salmanitol, que ele seleciona os estafilococos. Micrococcus não cresce. Staphylococcus epidermidis, ele cresce, mas ele mantém o meio avermelhado, enquanto o Staphylococcus aureus, que cresce numa quantidade de sal, ele se multiplicou de forma absurda aqui nesse meio. Então, ele foi selecionado, tá? E a gente tem vários outros. Agar seletivo para Bacillus cereus. O Bacillus cereus cresce aqui nesse meio de cultura perfeitamente, enquanto outras bactérias não crescem. A gente pode ter o agar EMB, que ele é um agar seletivo para bactérias gram-negativas também. Então, a bactéria cresce fortemente se ela for gram-negativa. Se ela for positiva, ela não cresce. A gente tem, por exemplo, o agar OCL, que é para uma bactéria que, inclusive, vai estar no seminário de vocês, chamado
chamada Listéria, onde só ela cresce, tá? E aí, pessoal, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a gente tem diversos meios de cultura que facilitam a identificação dos micro-organismos. O que diferencia um meio de cultura do outro? A composição. Cada um deles tem na sua composição substâncias que vão ajudar no nosso objetivo, tá? E além disso, esses meios de cultura eles podem ser também diferenciais. Então, meio diferencial é aquele que as bactérias elas vão crescer, mas elas vão apresentar naquele meio de cultura, quando eu estiver visualizando, características diferentes que permite que eu as diferencie. Um desses, que a gente inclusive vai usar bastante, é o AGA-sangue. Ele serve para diferenciar quais bactérias conseguem produzir uma hemólise e quais não conseguem produzir hemólise. O que é hemólise? É a quebra da hemácia. Tem bactérias que elas conseguem destruir as hemácias do nosso sangue. Portanto, são bactérias bem mais problemáticas para a nossa saúde. A partir do momento que essas bactérias elas conseguem destruir as nossas hemácias, a gente sabe que uma infecção por essas bactérias vai ser mais complicada. Como é que a gente identifica? A gente já conhece as bactérias que são hemolíticas e as que não são hemolíticas. E algumas delas só conseguem quebrar a hemácia parcialmente. Então, a gente, quando coloca no meio de cultura que tem sangue, o que a gente observa? O padrão de hemólise dessas bactérias. Como assim, Felipe? Podem ter bactérias que só crescem, como essa aqui, tá? E não hemolisam o sangue. Podem ter bactérias como essa, que são chamadas de alfa, que elas hemolisam o sangue, elas quebram a hemácia, mas elas geram uma corzinha, pessoal, no meio de cultura esverdeada. Por quê? Porque a hemácia ela não foi quebrada completamente. Então, elas produzem uma hemólise parcial. Ou então, podem ter bactérias como essa, que são chamadas de beta-hemolíticas, elas conseguem quebrar a hemácia completamente, ao ponto de um agar super vermelho por conta do sangue, das hemácias que tem lá no sangue. Quando as bactérias crescem, ele fica transparente, porque essas bactérias conseguiram quebrar todas as hemácias, conseguiram destruir a hemoglobina, e aí a coloração vermelha da hemoglobina foi embora, porque ela foi destruída. Então, bactérias como essa, do tipo beta, o meio de cultura diferencial é que consegue identificar. E aí, quando eu vejo lá no meio de cultura uma bactéria beta-hemolítico, que é a que possui uma hemólise total, e eu retirei aquela bactéria de uma amostra da pessoa, eu digo, ó, pode tacar antibiótico aí nessa pessoa, vamos lá tratar, porque ele está com uma bactéria beta-hemolítica e isso é muito perigoso. Então, o meio de cultura serve para isso também. Eu posso ter meio de cultura diferenciais que vão diferenciar quem fermenta a lactose e quem não fermenta. Eu posso ter um meio de cultura diferencial onde as bactérias elas crescem com cores diferentes, uma cresce azul, a outra cresce roxa, e aí eu diferencio, porque eu já sei, se crescer azul é tal bactéria, se crescer roxa é tal bactéria. Então, ou seja, pessoal, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? A gente vai usar no nosso laboratório de microbiologia de alimentos meios de culturas que vão diferenciar, tá? Tentar identificar que micro-organismos são esses. Como é que esses micro-organismos eles vão ser identificados em um laboratório de microbiologia. Tudo bem? Tá dando para entender até aí? E aí, sabendo disso, a gente também pode ter, como eu falei, os meios de enriquecimento, como é o tetrationato, que eu comentei com vocês, o meio selenito-cistina, que esses dois
servem para identificar, né? Uma bactériazinha aí que vocês vão comentar nos seminários. Desculpa. Uma bactéria, né? A salmonela, são os meios de cultura que a gente utiliza aí para identificar a salmonela. Aqui, não inoculado. Se a salmonela estiver presente, ele muda de cor. Desculpa. Não inoculado, ele está bem transparentezinho. Inoculado, ele está opaco, tá certo? E aí a gente vai fazendo, então, esses procedimentos. Aqui a gente vai ter uma prática para isso. Os meios de cultura, pessoal, como é que eles são produzidos, tá? Eles vêm em tubos como esse daqui. Esses tubos são pozinhos. Esses pós a gente pesa numa balança, porque atrás desse tubinho tem dizendo como é o modo de preparo. Você tem que pesar 5 gramas para cada litro de água, ou 15 gramas para cada litro. E aí você faz um cálculo, coloca a água destilada, aquece, porque esse sólido possui agar, então ele precisa se dissolver ali na água. Depois você coloca em um recipiente de vidro, leva para um equipamento chamado autoclave, para ele esterilizar aquele meio, esterilizar o meio. E depois você pega esse vidro e vai derramando nas plaquinhas de Petri, para que ele solidifique, porque quando ele está quente, ele é líquido. A partir do momento que ele vai atingindo 45 graus, 43, ele vai solidificando, que nem uma gelatina. E aí ele endurece. É assim que a gente prepara. E aí, quando ele está na plaquinha de Petri, ele está estéril. A gente garantir que aquele micro-organismo, tá, que foi colocado ali, naquele local, é o que estava na minha amostra, não foi uma contaminação na hora da preparação do meio de cultura. Tudo bem? E aí vamos passar, saindo dos meios de cultura, vamos passar agora para uma parte importante, que vocês, não que a outra não seja, tá? Mas que vocês precisam saber, portanto, anotem, porque isso é de fundamental importância aqui na nossa disciplina. Como é que nós podemos dividir esses micro-organismos na identificação deles de acordo com a temperatura que esse micro-organismo mais gosta, que ele se multiplica melhor, tá? Cada um deles gosta de um tipo de temperatura e isso vai ser fundamental na microbiologia de alimentos, já que os alimentos eles podem estar em temperaturas diferentes, certo? Então, primeiro, pessoal, existem micro-organismos do tipo psicrófilos. O que são micro-organismos psicrófilos? São aqueles micro-organismos, pessoal, que gostam de temperaturas mais baixas, tá? Entre temperaturas negativas até temperaturas positivas de cerca de 10 graus, com uma temperatura ótima, na média, de 4 graus. É uma temperatura de geladeira, tá? Como exemplo, a gente tem uma bactéria chamada Polaromonas vacuolata, que cresce nessa temperatura. Ela é uma bactéria psicrófila, ela gosta dessa temperatura para se multiplicar, tá? Essa bactéria, pessoal, ela causa infecção em seres humanos ou animais, mamíferos? Sim ou não? Ela causa infecções em seres humanos? A resposta está fácil, fácil. Não precisa nem conhecer a bactéria. O que vocês acham? Uhum.
Não por causa da temperatura. Nossa temperatura corporal está próxima dos 37 graus. Se a bactéria tem preferência por temperaturas a cerca de 4 graus, tá? Uma bactéria psicrófila, ela vai até 10 graus. Como nossa temperatura é de 37, ela não causa infecções em seres humanos e em animais, tá? Já uma bactéria mesófila, ela vai entre 8 graus, mais ou menos, até 47, 46, tendo a temperatura ótima na casa dos 37. Essa bactéria, ela causa infecções em seres humanos e animais? Sim, porque a temperatura ótima de crescimento é coincidentemente a nossa. Então, elas são chamadas de bactérias mesófilas. Para vocês não esquecerem, bactérias que estão no meio da escala de temperatura, tá? Que gostam de temperatura média. Já as bactérias chamadas, exemplo, a gente tem a Escherichia coli, tá? Uma das bactérias mais conhecidas que nós temos. Depois nós temos as termófilas, que são aquelas bactérias que gostam de temperaturas entre 40 e poucos graus e 60 e poucos, tendo uma média de temperatura em 60 graus. Essas bactérias também não são patogênicas, tá? Como é o caso do Geobacillus stearotermófilos. E outras, a gente tem bactérias hipertermófilas, que são aquelas que gostam de temperaturas muito mais altas, mas que para a gente, né, não são consideradas, tá? O nosso foco vai ser em bactérias mesófilas e em bactérias psicrófilas, por conta dos alimentos que são armazenados em geladeira e por conta das infecções que esses micro-organismos podem nos acometer. Oi, Fernanda. Pode perguntar. Liguem o microfone, pessoal, é mais fácil para perguntar. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Entenderam em relação à questão da temperatura? Sim ou não? Não entendi, Fernanda, a pergunta. Um exemplo de onde elas se reproduzem, como assim? Professor, tipo assim, essas que se reproduzem em temperatura muito alta, dá aí um exemplo onde elas se reproduzem? Águas termais, deixa eu ver, alimentos que estão... eu não sei se vocês já ouviram falar, existe um alimento lá do Pará chamado maniçoba. Já ouviram falar? Ele passa 7 dias cozinhando, né, em temperaturas altas, tá? Essas bactérias, por exemplo, poderiam se manifestar nesse tipo de alimento, tá? Mas isso, na prática, não acontece. Elas são encontradas principalmente em ambientes muito quentes, vulcões, águas termais, esse tipo de ambiente, que para a gente não influência, não tem importância para a microbiologia de alimentos, porque elas não vão conseguir se multiplicar, porque não tem um alimento que permaneça aí a 70, 80 graus por um tempo muito grande, tá? Então, elas não têm importância para a gente, não. Mas elas podem ser encontradas em ambientes perto de vulcões, de águas termais, de desertos, tá? Aí, temperaturas altas como essas, elas conseguem se multiplicar. E em relação, isso vocês viram em relação à temperatura. Esse outro ponto aqui também é fundamental para a compreensão, que é em relação à capacidade que essas bactérias têm de sobreviverem em ambientes com ou sem oxigênio.
Aí isso vai determinar o tipo de bactéria que elas são. Então, em relação à aeração, ou à quantidade aí de oxigênio, as bactérias elas podem ser divididas em bactérias aeróbias, anotem isso aqui, tá? Aeróbias estritas, ou seja, elas só conseguem sobreviver se no ambiente que elas tiver oxigênio, tá? Então, se não tiver oxigênio, essas bactérias morrem. Que tem como exemplo o Mycobacterium tuberculosis, o causador da tuberculose, a Pseudomonas aeruginosa, que é uma bactéria que causa infecções. Elas só conseguem sobreviver em altas concentrações de oxigênio, de 18% a 21%. Se nós tivermos um tubo de ensaio como esse, que essas bactérias estejam em um meio de cultura, elas vão crescer todas na superfície do meio de cultura. Por quê? Porque aqui no fundo não tem oxigênio, então elas não crescem, tá? A gente consegue, então, identificar isso em laboratório. Nós temos também algumas bactérias que são chamadas de bactérias anaeróbias estrita, ou seja, pelo contrário, essa bactéria ela não consegue crescer na presença de oxigênio, porque o oxigênio é tóxico para elas. Então, se tiver oxigênio, essas bactérias elas morrem, tá? Um exemplo de bactéria anaeróbia estrita, o Clostridium botulinum, que é uma bactéria que vocês vão, inclusive, falar um seminário sobre ela, uma bactéria alimentar. Ela não consegue crescer na presença de oxigênio, porque o oxigênio é tóxico para essa bactéria. Então, em um meio de cultura, quando a gente está no laboratório, por exemplo, essas bactérias só crescem no fundo do tubo, que não está em contato com o oxigênio aqui de cima. Certo? Existem também as bactérias que são chamadas de aeróbia facultativa, como a maioria das enterobactérias, bactérias intestinais. Elas podem crescer na presença de oxigênio ou na ausência. Tanto faz. Ou uma ou outra. Mas elas preferem o oxigênio. Só que também, se não tiver, para elas não importa. Então, no laboratório, elas crescem no tubo de ensaio todinho. Tem uma concentração maior que na superfície, já que elas gostam de oxigênio. Mas aqui no fundo, elas também crescem porque elas são facultativas. Aeróbias facultativas, certo? Nós temos as bactérias do tipo microaerófilas, onde elas conseguem crescer na presença de oxigênio, mas tem que ser numa porcentagem de oxigênio bem pequenininha, entre 1 e 5%. Então, onde é que essas bactérias crescem? Um pouquinho abaixo da superfície, quando a concentração de oxigênio começa a diminuir. Então, elas nem crescem sem oxigênio, mas também não crescem próximo aqui da superfície com muito oxigênio. Então, elas são chamadas de microaerófilas. Tá certo? Essa outra aqui eu não vou cobrar de vocês, que é o microaerófilo anaeróbio, que prefere sem oxigênio. Mas com oxigênio, ela consegue também sobreviver. Então, a gente vai precisar conhecer quem, professor? Porque isso é fundamental na hora que a gente está estudando a microbiologia de alimentos. A gente vai precisar conhecer as bactérias aeróbias estrita, anaeróbia estrita, aeróbia facultativa e microaerófila. Essas quatro. Pessoal,
em que situações na microbiologia de alimentos conhecer a capacidade dessas bactérias de se multiplicarem ou não na presença de oxigênio é importante? Na nossa microbiologia de alimentos. O Cairo está perguntando, a maioria das bactérias são o quê? Quem vai me responder são vocês. E vocês vão conseguir responder já já. E aí, por que que a aeração, por exemplo, a gente viu aqui que a temperatura é importante, né? Por que que ela é importante, a gente também viu. E a aeração? Enquanto eu boto aqui meu remedinho, tá? No nariz, porque eu tô fungando. Enviei sem querer o quê, menina? Porque conhecendo o que favorece a proliferação, tem como evitar essas condições. Perfeito, Maria Eduarda. Você já pensou lá na frente, tá? Mas na microbiologia de alimentos, isso é importante também. Agora, quando a gente conhece a capacidade de aeração desses micro-organismos, se ele gosta ou não da presença de oxigênio, a gente tem uma ideia aonde as bactérias vão ser encontradas. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, o Clostridium botulinum, que é uma bactéria anaeróbia estrita, ela não consegue crescer na presença de oxigênio. Essa bactéria vai ser encontrada em alimentos expostos ao ar? Não. Então, ela vai dar preferência aonde em que alimentos eu vou estar mais propenso, por exemplo, a ter um problema de saúde relacionado ao Clostridium botulinum. Que tipo de alimento? Tchananã. Professor, os que não estão expostos ao ar. Não, aí é demais, né? Que alimentos são esses? Raciocina, meu povo. Já estava enviando isso. Por isso que eu falei, eu sabia. A Luma está dizendo, enlatados. Concordam com ela? Frios. Botou um ponto de interrogação. Viderlan. Vamos supor que eu tenha uma mesa de frios, que tem presuntos, tem queijos, aquelas que a galera come com vinho. Eles estão expostos ao ar ou não? Sim. Então, esses micro-organismos anaeróbios, por exemplo, os estritos, eles estão mais propensos a aparecerem em enlatados, como a Luma falou, em alimentos embalados a vácuo, porque não tem oxigênio lá, né? Então, aqueles alimentos que a gente chama de sous-vide, que são embalados a vácuo, eles aumentam a chance da gente ter uma contaminação por bactérias anaeróbias estritas, porque não tem oxigênio. Então, é importante o processo de aeração, porque a gente sabe onde aqueles micro-organismos podem ser encontrados mais facilmente, e pensando lá na frente, como a colega, tá? Que é a Eduarda, se a gente sabe como é que esses alimentos podem ser contaminados, a gente muda esse contexto para evitar a proliferação desses micro-organismos. E aí a Luma pergunta, é por isso que a gente não pode comprar alimentos em latas que estão amassadas? Exatamente, tá? Por que a gente não compra alimentos que estão em latas amassadas? Porque dentro da lata a gente tem uma camada metálica protetora, certo?
daquele alimento. E aí, quando a lata amassa, essa camada ela se rompe. E aí ela entra em contato com o alimento, e aí ela pode passar o micro-organismo para o alimento, a lata pode passar o micro-organismo para o alimento, e ali ele vai se multiplicar. Agora, o principal que a gente tem que ter cuidado em relação a esses alimentos é com latas estufadas. Latas estufadas, a gente não pode consumir de jeito nenhum. Por quê? Porque esse micro-organismo ele se multiplica dentro da lata, ele produz um gás e a lata estufa, tá? Então, é um indicativo de que tem uma contaminação ali dentro. A cerveja não tem problema, tá, Viderlan? Nem se preocupe. E aí, passando agora para os nossos testes microbiológicos, tá? Vamos conhecer esses testes microbiológicos para a gente partir aí para a zona final da nossa aula. Que testes são esses que eu posso fazer para identificar os micro-organismos? Primeiro, existem alguns testes específicos que o ser humano foi inventando para tentar identificar. O primeiro é o teste da catalase. O teste da catalase, pessoal, é um teste simples. E quando nós voltarmos aí do nosso lockdown educativo, a gente vai fazer no laboratório, tá? O teste da catalase é para que eu saiba se aquele micro-organismo específico ele é produtor ou não dessa enzima, que é a catalase. Catalase é uma enzima. Como é que eu sei se alguns micro-organismos produzem catalase e outros não? Pessoal, tudo que eu tiver capacidade de identificar e que tenha micro-organismos que produzam e outros não, podem ser utilizados para a gente diferenciar um do outro. Se eu sei que tem micro-organismo que produz catalase e outros não produzem catalase, e eu consigo avaliar essa produção, eu posso utilizar como uma arma para diferenciar os dois grupos, os produtores e os não produtores. Então, o que eu faço? Eu posso ter a avaliação da catalase em bactérias do gênero Bacillus ou do gênero Staphylococcus, que são positivos. Eles produzem catalase. Enquanto bactérias do gênero Clostridium e bactérias do gênero Streptococcus não produzem catalase. Elas são catalase negativo, enquanto essas aqui são catalase positivo. Catalase positivo, essa. Catalase negativa, essa. Catalase positivo, essa. Catalase negativo, essa. E aí, o que é a catalase? É uma enzima que degrada o quê? Vocês estão vendo que a reação positiva é quando eu tenho a formação de bolhas. Quando eu tenho a produção de bolinhas. Aqui, ó. Várias bolhas formadas. Essa catalase, portanto, se está tendo a formação de bolha, ela degrada alguma coisa produzindo um gás. É uma reação química. E aí a catalase, vocês sabem o que é que ela degrada? Que substância é essa? Qual é essa substância química aqui? Ah, peguei aí na pegadinha. Sabia que ia ter gente que ia responder água. De jeito nenhum. A água é H2O, homem de Deus. Aqui é H2O2. Que é água. Não deixa de ser água. Mas é a água oxigenada. Por quê? Porque ela tem um oxigênio a mais.
água oxigenada. Porque você tentou escrever, né, o oxigenada, mas aí o teclado ficou travado. Então, aqui é a água oxigenada, pessoal. Para quem lembrar das reações químicas, tá? O que acontece com a catalase? É o seguinte, eu tenho a água oxigenada, H2O2, tem uma reação química. Essa reação química é mediada pela catalase, quando está na presença dessa enzima, a água oxigenada ela é transformada em água, certo? Aqui, ó. Água mais oxigênio, certo? Então, a catalase, ela degrada a água oxigenada em água e oxigênio. A cada 2 moléculas de água oxigenada, eu vou produzir, tá? 2. Pronto, exatamente isso. A cada 2 moléculas de água oxigenada, a catalase vai produzir 2 moléculas de água e 1 molécula de oxigênio, certo? E aí, o que acontece com esse oxigênio quando ele é produzido? Ele vai para a atmosfera e ele produz gás. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa bactéria nessa lâmina, ou essa bactéria, que é catalase positiva, no tubo de ensaio, como é que eu faço o teste para saber se ela é catalase positiva ou não? Como é que esse teste ele é feito? O que vocês imaginam? A gente vai fazer, tá? E aí? Fácil, meu povo. Eu estou aqui na lâmina ou aqui no tubo, uma bactéria que eu quero saber se ela é produtora de catalase. O que eu faço? Pelas bolhas, beleza. Mas para surgir bolha, eu preciso fazer uma coisa antes. O que eu preciso fazer para que as bolhas apareçam, para que eu gere oxigênio? Balançar ou mexer, não. Agitar também não. Olha aí, colocar em contato com a água oxigenada. Só vai surgir bolha se eu colocar em contato com a água oxigenada. Porque quando eu jogo água oxigenada em cima, a catalase vai transformar essa água oxigenada em água e oxigênio, e aí as bolhas vão aparecer, tá? Então, basta eu jogar água oxigenada em cima. Se eu jogo água oxigenada em cima, se eu faço um pingozinho de água oxigenada e surgiu bolhas, é porque ela é catalase positivo. Se não surgiu, ela é catalase negativo. Certo? E aí, pessoal, olha que interessante. Por que a mãe da gente jogava água oxigenada quando a gente caía de bicicleta? Quando a gente ralava o joelho? Quando a gente ralava o cotovelo? A mãe vinha, tacava água oxigenada e essa água oxigenada, ó, começava a borbulhar. Por que ela começava a borbulhar? Porque no nosso sangue a gente tem catalase. Tá? A catalase, ela está presente no nosso sangue. E aí, quando a mãe da gente jogava água oxigenada lá na nossa ferida, a catalase do sangue que está lá na ferida, vai produzir oxigênio. Essa produção de oxigênio vai destruir possíveis bactérias
anaeróbias que poderiam ter me infectado ali naquele ferimento. Então, as bactérias anaeróbias, como elas não gostam de oxigênio, né? O que elas fazem? Elas morrem porque a mãe joga água oxigenada em cima e a produção de oxigênio mata essas bactérias. Ou seja, nossa mãe sem estudar microbiologia, ela já salvava a nossa vida desde pequeno. Tá certo? Muito bem, Viderlan. Sua mãe tacava álcool. Nossa Senhora, devia doer bem pouquinho. E aí, pessoal, baseado também nesses testes que a gente realiza, tá? Em laboratório, para descobrir se uma bactéria, para ela crescer, ela sendo microaerófila, por exemplo, ela gosta de pouco oxigênio, olha o que a gente pode fazer. Bota as plaquinhas dentro de um vidro com uma tampa que não passe oxigênio e a gente acende uma vela dentro do tubo. Essa vela, dentro dessa jarrazinha, essa vela vai consumir o oxigênio, vai deixar bem pouquinho oxigênio aqui dentro, e aí as bactérias que são microaerófilas vão começar a crescer, porque a gente vai destruir o oxigênio daí de dentro. Ou então, se a gente quiser que cresça bactérias anaeróbias em laboratório, o que a gente faz? Existe uma jarra, que a gente chama de jarra de anaerobiose. A gente bota as plaquinhas aqui com o micro-organismo dentro da jarra e a gente solta aqui dentro um envelopezinho que contém bicarbonato de sódio e borohidreto de sódio. A reação dessas substâncias vai liberar aqui dentro gás carbônico e essa liberação de gás carbônico vai fazer com que acabe o oxigênio aqui de dentro. Então, a gente consegue manter ou gerar um espaço livre de oxigênio. E aí as bactérias anaeróbias começam a crescer. Para a gente fazer testes aí, por exemplo, em laboratório. Vejam, pessoal, que tudo em laboratório, pelo menos quase tudo, hoje a gente consegue fazer para reproduzir essas bactérias. Tá certo? A gente também pode fazer a contagem das bactérias nas placas de Petri, fazendo diluições, vai diluindo, 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 e quando a gente vai colocando nas plaquinhas, a gente sai do número muito grande para até diminuindo. Então, aqui a gente não consegue nem contar. Eu fico riscando e vocês não veem. Aqui a gente não consegue nem contar, né? Nessa primeira aqui, ó. Aqui, como ela está mais diluída, a nossa amostra já está melhorando. Aqui, eu já consigo contar quantas bactérias teriam naquela diluição. Mas isso aqui a gente vai ver depois na prática, lá no laboratório, quando a gente estiver fazendo a contagem de bactérias em alimentos. A gente vai ter que diluir para a gente conseguir contar, certo? E aí a contagem a gente faz. Hoje tem equipamentos eletrônicos que fazem a contagem, mas a gente vai contar nesse aparelhinho aqui, ó, que a gente tem lá no laboratório da Unifametro. É uma lupa, a gente tem uma luz aqui, com uma canetinha que a gente vai batendo aqui na tampa da placa, e a máquina vai contando. Cada pinguinho que a gente vai colocando, que é uma bactéria, esse equipamento ele vai contando essas bactérias para a gente. E depois a gente multiplica pela diluição e a gente diz, olha, naquele alimento tinham 2 milhões de bactérias. E a gente vai conseguindo fazer essa contagem para saber se o alimento vai ser, por exemplo, aprovado ou não. Em locais mais modernos, em laboratórios bem mais modernos, a gente pode contar as bactérias a partir de um equipamento, tá, como esse, que esse equipamento, chamado de espectrofotômetro, concordam que esse tubo ele está opaco e esse daqui não está, né? Esse aqui não está opaco e esse aqui está opaco.
significa que aqui cresceu bactéria e aqui não cresceu. Aí, como é que eu faço essa contagem automaticamente? Eu boto o tubo dentro do equipamento, esse equipamento vai liberar uma luz. E dentro do equipamento, entre a luz e o medidor, tá? Eu boto o tubo. E aí, esse medidor, ele vai contar quanto da luz que saiu daqui chegou aqui, atravessando o tubo. Quando o tubo é transparente, é mais transparente, essa luz ela vai atravessar e ela vai chegar aqui e vai me dar um valor. Quando a bactéria cresceu e turvou o tubo, a luz vai bater nas bactérias e vai refletir, vai voltar. E somente uma parte da luz que saiu daqui vai chegar no medidor. Então, eu tenho uma escala. Quanto menos luz chegar aqui, significa que mais bactérias tinha pelo caminho. Quanto mais luz chegar aqui, significa que menos bactérias tinha pelo caminho para essa luz bater. E aí ele calcula a absorvância e diz quantas bactérias tinham dentro daquela amostra. Isso é feito automaticamente, tá? Vejam aí como é interessante a gente trabalhar também com isso, porque essa contagem bacteriana vocês vão ver na disciplina de vigilância sanitária que essa contagem ela é importante para dizer se um alimento ele vai ser aprovado ou ele vai ser reprovado. Eu preciso contar. E aí a gente tem maneiras manuais e maneiras automáticas de fazer essa contagem, que é isso daqui que vocês vão ver lá com a professora Larissa e comigo na aula prática. A gente vai fazer uma técnica chamada número mais provável a partir da inoculação da nossa amostra em tubos de ensaio. E aí depois a gente vai numa tabelinha, que essa tabelinha já existe, a gente vai fazer a nossa combinação de tubos positivos e ele vai dizer qual é o número mais provável de bactérias que tem naquela minha amostra. Isso que a gente vai fazer na prática, tá? Eu vou inocular a minha amostra em 5 tubos de ensaio contendo meio de cultura com 10 ml. Depois, 5 tubos contendo 1 ml. Depois, 5 tubos contendo 0,1 ml. E aí eu vou ver quantos tubos com 10 ml deram positivos, quantos tubos com 1 ml de meio de cultura deram positivos, e quantos tubos, perdão, com meio de cultura não, com a minha amostra, e quantos tubos com 0,1 ml da minha amostra deu positivo. Nesse daqui, todos ficaram cinza. Então, todos deram positivo, 5. Nesse de 1 ml de amostra, 3 deram positivos e 2 deram negativos. Então, 3 positivos. No de 0,1% da amostra, só um tubo dos 5 que eu coloquei deu positivo. Então, 1 positivo. Aí eu vou numa tabela, que já existe essa tabela, ela é padronizada, e eu coloco a sequência. 5, 3, 1. Então, eu venho aqui e eu vou olhando. Na sequência 5, 3, 1, eu vou na tabelinha. Provavelmente, o índice do número mais provável de bactérias ou de micro-organismos que tinha na minha amostra era 110 micro-organismos para cada 100 ml da minha amostra, tá? Do meu alimento, por exemplo. A cada 100 ml do meu alimento, tinham 110 daquelas bactérias. Só que isso aqui é uma média. Ela está dentro de um limite entre 40 e 300. Viram como a gente consegue fazer essa técnica? Deu para entender o que eu expliquei agora da técnica? Eu pego a minha amostra e eu coloco em 5 tubos, 15 na realidade. 5 contendo 10 ml da amostra, 5 contendo 1 ml da amostra, 5 contendo 0,1 ml da amostra. Eu vejo quais vão dar positivos depois de 24 horas e faço a sequência. 5, 3, 1, venho numa tabelinha
e vejo a quantidade provável que vai estar ali, com 95% de confiança, de ela estar dentro desse limite aqui, tá? Isso é uma técnica que a gente vai fazer. E, por último, aqui a gente conhece, por último, não, ainda falta só uma coisinha, mas em relação à técnica, como é que a gente vai semear ou inocular os micro-organismos nas plaquinhas. A gente vai pegar uma alça, que é essa daqui, coloca na chama para esterilizar aquela alça, abre o nosso tubinho, passa a boca do tubo no fogo para esterilizar a boca do tubo e evitar uma contaminação da minha amostra. Depois, eu vou colocar a alça dentro do tubo, coletar um pouquinho da amostra, passo o tubo de novo no fogo e tampo. Lembrando que depois que eu coloquei a alça dentro do tubo, eu não posso mais encostar essa ponta aqui em canto nenhum, para não contaminar. Aí eu pego essa alça, que eu retirei aqui da minha amostra, e eu vou colocar ou numa placa de Petri contendo meio de cultura, ou em outro tubo de ensaio contendo meio de cultura. E aí eu mando para a estufa, para a temperatura que a bactéria gosta, tá? Depois de 24 horas, dependendo, na maioria 24 horas, as bactérias vão crescer na minha placa. E aí, se eu fizer na placa, que é essa daqui, através de uma técnica chamada de esgotamento, eu encosto aqui e eu vou fazendo estrias. Cheguei aqui até quase na metade da placa, eu agora vou riscar na lateral, começando sempre da periferia para o centro. Cheguei pegando um pouquinho dos riscos que eu fiz na primeira parte. Terminou aqui, chegou quase na metade, viro a placa e faço e faço o terceiro, começando da periferia para o centro, encostando nos segundos riscos que eu fiz. E, por último, eu finalizo no quarto quadrante até o meio da placa. Professor, por que você está fazendo isso? Como eu tirei essa alça da minha amostra, a primeira vez que eu encostar nessa minha placa, ela vai estar com uma quantidade gigantesca de micro-organismos. Eu vou riscando aqui no meio de cultura, esses micro-organismos vão ficando para trás. Eu vou deixando o micro-organismo, tá? Até que no final, na última parte, esses micro-organismos vão estar bem pouquinhos. E aí eu consigo ter colônias isoladas, como aquelas que eu mostrei para vocês alguns slides atrás. E essas colônias isoladas, elas são a garantia de que aquela colônia é formada por um micro-organismo só, que iniciou. Então, ali eu não vou ter uma mistura de micro-organismos, que é possível. Colônias isoladas, eu tenho uma garantia de que elas são formadas pelo mesmo micro-organismo. É isso que a gente quer quando a gente faz a análise de laboratório. A gente não quer micro-organismos misturados, que podem vir da nossa amostra, tá? E isso daqui é uma forma de semear erroneamente na placa de Petri. O correto é dessa forma aqui. Se simplesmente aleatoriamente riscar o micro-organismo na placa, tá errado, certo? Tudo bem? Essa técnica aqui a gente não vai usar agora. Então, eu coloquei aqui no slide só para vocês visualizarem, mas existem situações, né, em que a gente quer que o micro-organismo ele cresça sem a presença de oxigênio. Então, ele não pode crescer na superfície do meio de cultura. Ele tem que crescer embaixo do meio de cultura, entre a plaquinha de vidro e o meio de cultura que fica em cima, isolando aquele micro-organismo. Isso é uma técnica especial. Então, o que a gente faz? Antes do meio de cultura, a gente joga a nossa amostra. Quando o meio de cultura ainda estiver um pouquinho quente, mas também não pode estar muito quente para não matar o micro-organismo, a gente joga por cima da nossa amostra, espalha um pouquinho, agita para poder misturar, e aí as colônias elas vão crescer tanto na superfície, porque elas estão misturadas com o meio de cultura, quanto dentro do meio, longe do oxigênio.
Então, elas vão se espalhar junto com o meio, e quando ele solidificar, a gente vai ter bactéria no meio de cultura inteiro e não acima, somente na superfície, tá certo? Isso é uma outra técnica para bactérias aí que não gostam de oxigênio. Tudo bem, pessoal? Então, aqui o vamos lá, a gente vai utilizar em sala de aula, mas a gente precisa colocar nesse último slide aqui para vocês conhecerem, porque depois que a gente utilizou todos esses processos de identificação bacteriana, a gente precisa levar ao microscópio para visualizar na coloração de Gram, por exemplo, que é o que está lá naquele vídeo que eu botei no Moodle para vocês, e que quem não assistiu, por favor, vá lá e assista, certo? Então, nessa imagem, a gente tem os locais do microscópio que vocês têm que conhecer. A ocular, o revólver, que é onde giram as objetivas, a presilha, que segura a lâmina, o diafragma, que controla a quantidade de luz que passa para o microscópio, a fonte de iluminação, onde sai a luz, a base do microscópio, o micrômetro, que é essa parte aqui, onde eu vou focalizar melhor a nossa lâmina, o macrômetro, que serve para eu identificar em que altura a mesa tem que estar, o condensador, que é essa parte aqui que também controla a saída de luz, e o braço do microscópio, que é a parte que sai da base e que vai até a cabeça do microscópio, onde as oculares estão colocadas, que é onde a gente põe o olho, certo? Tudo bem, pessoal? Não tiramos intervalo, acabamos terminando aí a aula. Finalizamos a nossa aula de hoje, certo? Eu vou fazer aqui a frequência de vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá certo? Então, qualquer dúvida, eu estou escutando aqui. Vou fazer a frequência de vocês, e essa aula foi tentando fazer aí uma teoria da prática. No normal, nós faríamos essa aula no laboratório, mas, infelizmente, nós ainda não estamos podendo trabalhar com essa aula no laboratório, tá? Vou postar a aula para vocês daqui a pouco, esse material, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui na... Opa, errei, pronto. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verem aqui a nossa frequência, e vocês já irem me dizendo aí quem está presente e quem não está, porque como eu vou estar na telazinha da frequência, eu não vou estar vendo vocês escreverem. Então, se alguém tiver sem microfone, escreve aqui no chat, e algum coleguinha que tiver microfone vai dizer, professor, a fulana está aqui. Vamos lá. E aí eu vou na sequência aqui, vocês já vão abrindo o microfone para dizer presente, tá? Alice Vitória. Quando eu for chegando no seu nome, você abre o microfone, tá? Alice Vitória, tá aí? Tá, digitou. Beleza. Amanda Máximo. Antônio Cleiton. Digitou também. Tá com o microfone. O Cleiton? É. Ok, obrigado. Viverlan, ok. Arthur, ok. Davi. Presente. Presente. Cairo, ok. Presente. Letícia Santos. Luísa Fabiola. Luísa Gabriela. Presente. Luma Maria. Presente. O senhor não colocou no meu, não. Quê? O senhor não colocou presença nenhuma, não. Cairo. Não, se eu clicar aqui, eu lhe dou falta. Ah, é? Ah, sim, beleza. Vamos lá. Luma Maria. Presente. Maria Eduarda. Eu tá aí que eu vi. Maria Fernanda, também. Maria Mila. Maria Naira, também. Návila. Tô presente no chat. Quem? A Maria Mila e a outra aí, a Maria Eduardo, eu acho. Deixa eu ver aqui. Certo. A Návila tá aí? Tá, a Návila tá. Beleza, obrigado. Ravena. Presente. Rainara. Certo. Rainara.
Sabrina. Tamara. Estava aqui que eu vi. Tiffany também. Tiffany Linhares. Presente. Vitória Soares. Presente. Ok. Poxa, tu tá sem acesso ao som. Ela tá assistindo a aula toda sem som até agora, será? Deixa eu botar aqui, que eu acho que ela tá achando que eu não dei presença para ela. Sua presença foi confirmada. Pronto. Bom, gente, é isso, tá? Muito obrigado pela aula de hoje. Eu vou colocar a gravação da nossa aula e esse material, tá? Para vocês na nossa sala de aula lá no Moodle. Vocês vão ter acesso a esse material. Então, bom final de semana que está chegando. Ainda tem a sexta-feira, mas sexta-feira já é final de semana, muitas vezes. Então, um beijão, até semana que vem, a gente se vê. Obrigado pela presença e tchau, tchau. Valeu, pessoal.